A história costuma registrar o fim das eras pelo som do canhão ou pelo brilho da guilhotina. Mas as verdadeiras ruínas de uma civilização são esculpidas muito antes, pelo sussurro suave das canetadas institucionais. Quando pensamos na queda da monarquia francesa em 1789, a imaginação popular evoca a fome, o luxo obsceno de Versalhes e a fúria das massas. Há, contudo, um erro mais profundo, imprevisível, invisível ao olho nu, que transformou a França do século XVIII em uma panela de pressão prestes a explodir: o labirinto da sua própria regulação econômica. Diferentemente de sua vizinha, a Inglaterra, que começava a experimentar os ventos da Revolução Industrial e a flexibilidade de um mercado mais dinâmico, o antigo regime francês sofria de uma obsessão patológica pelo controle. Sob a herança do colbertismo, o mercantilismo estrito moldado por Jean-Baptiste Colbert, o Estado francês não era apenas soberano político, ele pretendia ser o arquiteto da própria realidade material. Tudo era regulado: o número de fios por polegada de um tecido, o preço do pão, as rotas de comércio interno e o monopólio das corporações de ofício. O erro trágico da monarquia francesa não foi a ausência de Estado, mas o excesso de uma regulação burocrática que tentava imobilizar o tempo. Aqui reside um nó filosófico e, por que não, também um nó econômico desse nosso primeiro momento histórico. O absolutismo justificava o seu controle estrito sob o pretexto de proteger os súditos da incerteza, garantindo o abastecimento e a ordem social. Ao engessar a economia, o sistema criou um mercado de privilégios e escassez artificial. O direito de produzir tornou-se uma propriedade privada vendida pela coroa para financiar as suas guerras. Ao tentar eliminar o risco e a mudança natural das forças econômicas, a monarquia criou então um sistema hipercomplexo e frágil. Qualquer variação climática ou qualquer flutuação de câmbio não controlada colidia diretamente com a rigidez das leis reais. Quando as mentes mais brilhantes da França, os fisiocratas e reformadores como Turgot, perceberam que o dirigismo estava sufocando o reino, tentaram então quebrar as correntes da regulação. Mas o remédio aplicado tarde demais e de forma vacilante acabou por fraturar de vez essa estrutura que sustentava o trono. Para o súdito do antigo regime, a pátria não era mais do que uma abstração geográfica unificada. Era também uma sequência de fronteiras invisíveis. O absolutismo francês, que projetava para o mundo uma imagem de centralização implacável sob o direito divino, por dentro era um mosaico caótico de privilégios e pedágios. O erro da regulação do antigo regime não era apenas econômico, era uma falha de arquitetura existencial. Ao tentar transformar o trabalho e a circulação de mercadorias exclusivas da coroa, o Estado francês transformou seus súditos em prisioneiros da própria terra. A França do século XVIII sofria uma esquizofrenia institucional. O país, que possuía a maior população da Europa Ocidental e algumas das terras mais férteis do continente, não conseguia alimentar nem sequer o seu próprio povo, e o motivo residia em dois fatores de regulação real. O primeiro era o monopólio das corporações de ofício, ou as guildas. O direito de trabalhar não era livre. Para produzir sapatos, tecer lãs ou fabricar velas, era necessário pertencer a uma guilda. Essas corporações ditavam os métodos de produção, proibiam inovações tecnológicas que eram vistas como uma espécie de concorrência desleal e limitavam artificialmente o número de mestres e artesãos. O Estado apoiava essa prática sistêmica porque vendia as cartas de privilégio às guildas e cobravam taxas exorbitantes para chancelar esses monopólios. A inovação era, por lei, um crime. O segundo ponto era uma espécie de calvário das alfândegas. Transportar mercadorias dentro da França era muito mais complexo, por exemplo, do que importá-las de fora. O reino era dividido em 3 grandes zonas fiscais, repletas de alfândegas internas, pedágios senhorais e municipais. Um carregamento de vinho que saísse do sul da França em direção a Paris, por exemplo, passava por dezenas de postos de fiscalização diferentes.
onde cada província exigia uma taxa baseada em um sistema de pesos e medidas totalmente distintos entre si. Muitas vezes, o custo dos impostos de transporte superava o valor da própria mercadoria, fazendo com que o trigo apodrecesse em uma determinada província que era superprodutiva, enquanto a província vizinha morria de fome, pois não conseguia encontrar soluções financeiras para trazer o trigo de sua vizinha. Sob uma ótica mais econômica, o antigo regime operava sob uma premissa perversa. O homem não nascia com o direito natural de prover o próprio sustento. Esse direito pertencia ao rei, que vendia ou delegava como um privilégio. O erro de cálculo da monarquia foi não perceber que, ao regular a subsistência e o comércio nesse nível, o Estado atraía para si a responsabilidade de qualquer fracasso. Se o pão faltava ou se o preço subia, a culpa não era das leis de mercado ou do liberalismo econômico, mas da assinatura real. A regulação, concebida para ser uma armadura do absolutismo, tornou-se então o alvo perfeito para a indignação popular. O monarca, que se pretendia a fonte de toda a ordem, tornou-se então a fonte de toda a miséria. Há um momento perigoso supremo para um mau governo e governante, aquele em que ele começa a se reformar. Quando o jovem Luís XVI assume o trono, a França está financeiramente em enxágue. Para salvá-la, o rei convoca a ciência da época, a fisiocracia, a primeira grande escola econômica que clamava pela natureza e pela liberdade contra o peso do Estado. Mas, enquanto o organismo está acostumado ao veneno da regulação por séculos, a introdução abrupta do oxigênio da liberdade pode ser de certo modo fatal. O erro final não foi apenas regular, foi esquecer como se liberta. O ano de 1774 representa uma última janela de oportunidades para a monarquia francesa evitar a guilhotina. Nomeado controlador-geral das finanças, Turgot trazia consigo o lema dos fisiocratas: laissez-faire, laissez-passer, deixai fazer, deixai passar. Ele acreditava que a riqueza vinha da terra e que, para o reino prosperar, o preço do trigo deveria encontrar o seu valor real dentro do próprio mercado, sem tabelamentos reais. Em setembro de 74, Turgot exige que as regulações sobre o comércio interno de grãos sejam derrubadas. A teoria era impecável, porém a realidade histórica impiedosa. As colheitas de 74 foram catastróficas. Sem o tabelamento de preços do Estado, os mercadores tiveram então que esperar os preços subirem ainda mais para começarem a negociá-los, uma vez que a colheita havia sido pequena demais. Na primavera de 75, o preço do pão, a base da alimentação de 90% da França naquela época, disparou. O resultado foi a chamada Guerra das Farinhas. Mais de 180 revoltas em vilas e cidades francesas em menos de um mês. Os camponeses não entendiam as leis do chamado mercado invisível de Turgot. Eles entendiam a fome. Para o povo, a retirada do Estado do controle dos preços não era uma liberdade, era uma espécie de traição, algo que não lhes foi ensinado. Aqui expõe-se então uma grande tragédia do iluminismo aplicado à governança, a distância abissal entre a abstração racionalista e a urgência da carne. Turgot operava na lógica do futuro, onde o livre mercado eventualmente equilibrado e a oferta juntamente com a demanda geraria abundância. Mas o povo vivia na tirania do presente. O erro da regulação francesa havia criado uma armadilha psicológica coletiva. Os súditos haviam sido deseducados para a liberdade. Eles preferiam a segurança previsível da escassez regulada à terrível incerteza do livre mercado. Pressionado pela corte, pela rainha Maria Antonieta e pelas próprias corporações de ofício que odiavam suas reformas, Luís XVI recuou, demitiu Turgot em 1776 e restaurou as regulações. Ao recuar, a monarquia assinou sem saber a sua sentença de morte. Ela provou que era incapaz de se reformar dentro do livre mercado sob a égide do absolutismo. Aquilo era impossível. O sistema estava oficialmente condenado a um colapso mecânico e o penhasco estava logo à frente.
Nenhum sistema político morre por acidente. A Revolução Francesa não começou com a queda da Bastilha, mas sim com uma monarquia que esgotou a sua capacidade de emitir as promessas falsas de controle. Ao restaurar as regulações após a queda de Turgot, o Estado francês não comprou a paz, comprou apenas o tempo. Em 89, quando o gelo de um inverno implacável congelou os moinhos e paralisou o comércio, a complexidade burocrática cobrou seu preço final. O erro da regulação francesa encontrou seu desfecho mais irônico de todos. O rei teve que convocar o povo para resolver a conta que o próprio absolutismo havia criado. O colapso final de 89 foi um efeito dominó macroeconômico diretamente ligado ao engessamento de décadas anteriores. Quando o Estado francês se viu à beira da falência devido ao apoio às revoluções americanas e aos gastos da corte, ele descobriu que não tinha onde extrair novas riquezas. As guildas controlavam a indústria urbana, impedindo a expansão industrial que enchia cofres da Inglaterra. As barreiras alfandegárias internas continuavam a estrangular o comércio doméstico, e a isenção de impostos da nobreza e do clero era o prêmio por sua lealdade ao intrincado jogo de privilégios regulados pelo rei. Quando o clima castigou as colheitas em 88, o mercado regulado colapsou de vez. Não havia estoque eficiente, não haviam cotas de comércio desimpedidas e não havia flexibilidade. Diante desse abismo financeiro e social, Luís XVI foi forçado a convocar os Estados Gerais, uma assembleia que não se reunia há mais de 175 anos. Ao abrir aquela porta, o absolutismo confessava a sua impotência. O terceiro Estado, o povo junto à burguesia, não veio para negociar as regulações, veio para refundar uma nação. Sob essa perspectiva, a queda da monarquia francesa deixa uma lição atemporal sobre a natureza do poder e da economia. A obsessão pelo controle absoluto gera a maior das instabilidades. O erro fundamental da regulação francesa foi a arrogância de acreditar em que um comitê de burocratas e o decreto real vindo de Versalhes poderia substituir a ordem espontânea e viva das interações humanas. Ao tentar blindar o reino contra incertezas de mercado, o antigo regime eliminou as válvulas de escape da sociedade, transformou cada transação comercial, cada pedaço de pão e cada hora de trabalho em um ato político vinculado à figura do monarca. Quando o peso dessa estrutura hiperregulada tornou-se insuportável, não caiu apenas a economia, ruiu o próprio direito divino que pretendia sustentá-la. A guilhotina que cortou a cabeça de Luís XVI foi forjada anos antes, tinta por tinta, édito por édito, no labirinto burocrático de um regime que tentou governar o impossível. Bom, meu nome é Léo, você esteve nos estudos históricos e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo eu quis fazer um pouco diferente de demais vídeos aqui do YouTube que contam a história de fato da Revolução Francesa, e a gente vai fazer esse vídeo aqui também, mas eu quis focar um pouco na questão da ordem econômica que gerou as revoltas que daria ali andamento na Revolução, depois na Era do Terror e tudo mais, né? Muito se fala às vezes da sua história, porém deixa de lado a parte econômica que envolve tudo isso. É dito que o rei era muito rico e que haviam festas no Palácio de Versalhes que eram banhadas a extravagância e ostentação, porém não é dito como funcionava de fato esse sistema político. E nesse vídeo eu quis trazer um pouco mais desse sistema político e econômico que sustentou o regime francês por muito tempo, mas acabou ruindo durante a Revolução Francesa. E é isso, se você curte esse tipo de vídeo, deixe seu like, seu comentário e até a próxima.